Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à apresentação de hoje à noite. O meu nome é Átila Lopes. Eu e o meu grupo, que está sendo composto por Conrado Frederico, Eduardo Gonçalves, Emanuel Ricardo, Jonathan da Conceição, Lucas Segato, Luiz Carlos, Matheus Zeller e Victor Resiller. Hoje nós estaremos explicando para vocês como será o projeto da nossa balança digital. Antes de começar a falar sobre os seus componentes e suas atribuições, vamos começar do básico. O que seria uma balança? O termo balança serve para descrever um instrumento que é utilizado para medir massas. No geral, as balanças usam o quilograma como unidade de medida. Por isso, a gente pode dizer que a balança, na verdade, mede a massa dos objetos e não o peso deles. Por exemplo, quando subimos em uma balança e ela mostrar no marcador que tem 70 kg, nós temos que interpretar essa informação como sendo a nossa massa e não o nosso peso. Para que fique bem clara a diferença, a massa é a quantidade de matéria que um objeto tem. Se formos, por exemplo, para a Lua e nós temos 70 kg aqui na Terra, nós vamos continuar com 70 kg na Lua. Já o peso é a força que a gravidade local exerce sobre esse objeto ou aquele ser. Ela vai variar de acordo com a gravidade, o que faz com que o peso não seja constante, ao contrário da massa. Nós temos uma equação simples que representa a medida do peso, que seria o peso igual a massa vezes a gravidade. Mas agora vamos ao que realmente interessa para a gente aqui. No século XX, foi inventada a famosa balança digital, que normalmente é composta por uma bandeja de aço inox, uma bobina eletromagnética, um sensor, um processador e um display. Esse é o modelo mais utilizado atualmente e com ele é possível medir qualquer tipo de massa. Tudo depende da forma que foi fabricado o equipamento. Se for para medir toneladas, tem que ser um equipamento mais robusto. E se for para medir gramas, por exemplo, só um equipamento mais simples. No nosso caso, o projeto será baseado na sua relação com a mola. Quando colocamos um objeto em cima da balança, a balança vai estar sujeita à força-peso da massa desse objeto, que vai forçar o peso contra a mola. À medida que essa mola se deforma, pode ser se contraindo, pode ser esticando, dependendo, mas no nosso caso vai ser se contraindo. Isso vai gerar um sinal para o sensor e ele vai interpretar esse sinal como um valor matemático e vai transmitir para o seu display o resultado dessa equação, o que vai fazer com que o usuário saiba o valor aproximado da massa do objeto em questão. Essa equação vai ser totalmente baseada nos princípios da lei de Hooke, que será descrito ao decorrer do projeto. Então, por enquanto é só, eu deixo a palavra com o meu amigo Eduardo. Boa noite, pessoal, meu nome é Eduardo e eu vou estar apresentando para vocês os objetivos do nosso pré-projeto. Bom, como objetivo geral, a gente pensa na montagem de uma balança utilizando uma plataforma de inox sobre um conjunto de molas de compressão, que de acordo com o que a gente foi adicionando os objetos sobre a plataforma, as molas sofrerão uma deformação. A gente pode aplicar os princípios da lei de Hooke e assim a gente vai conseguir calcular a massa do objeto em questão. Aí essa massa ela vai ser expressa automaticamente por um mostrador digital. Já com objetivos específicos, a gente tem, primeiro ponto, o levantamento de problemas. O que seria esse levantamento de problemas? Seria coisa do tipo, será que essa balança vai ser confiável por muito tempo? Porque as molas vão sofrer um desgaste e com o tempo elas não vão se deformar da mesma forma que elas se deformavam quando elas eram novas. Então, ao medir a massa de objeto, provavelmente vai haver um erro. Mas isso é uma coisa futura, né? Quando haver um desgaste nessas molas. O segundo ponto seria conhecer todos os componentes da balança, ou seja, se familiarizar com cada componente para saber de certo a função de cada um. O terceiro ponto seria determinar as características construtivas. Seria isso? Seria basicamente determinar a estética do nosso equipamento, ou seja, um planejamento de onde vai ficar cada componente, de forma que não atrapalhe o funcionamento e também a melhor estética, para ficar bem apresentável. Já o quarto ponto seria definir os métodos a seguir. Esses métodos são o que seguimos na montagem na nossa metodologia mesmo. Já o quinto ponto seria aplicar a teoria na prática. O que seria isso? Seria aplicar tudo que a gente aprendeu nas pesquisas teóricas, a gente aplicar na metodologia e supostamente seria a montagem da balança. Já o sexto e último ponto seria avaliar a precisão dessa balança. Esse quesito seria após a montagem da balança. A gente medir a massa de um objeto com a balança que montamos e compararmos com outras balanças. Os componentes que usaremos em nossa balança são plataforma inox,
que é aonde os objetos serão apoiados para terem sua massa medida. As molas de compressão seriam uma mola helicoidal que recebe a aplicação de uma força que a comprime até uma determinada altura. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e fará todo o controle do projeto. Uma fonte de alimentação protoboard utilizado para a montagem de protótipos e projetos em estado inicial. O sensor de distância que utilizaremos é o VL53L0X, que é um dispositivo eletrônico capaz de detectar a aproximação ou distanciamento de um dado objeto por meio de um laser infravermelho. Os jumpers são uma peça plástica que contém um pequeno filamento de metal responsável pela condução de eletricidade. A tela LCD seria basicamente para a visualização de imagem. E por fim, o corpo da balança seria um acabamento para esconder as partes estruturais e componentes elétricos, dando um visual melhor para o nosso projeto. Bom, a linguagem de programação que vai ser utilizada no Arduino será o C++. Claro que terão algumas pequenas modificações, algumas alterações na linguagem. Para quem não conhece, o C++ é uma linguagem de programação de nível médio que veio derivada da antiga linguagem C. Agora vamos falar sobre o passo a passo do funcionamento do Arduino. Primeiramente, nós vamos ter que ter um Arduino devidamente montado, com a sua mola devidamente posicionada e com uma superfície plana, no caso, uma chapa inox, para que o usuário consiga colocar algum objeto em cima para poder assim causar alguma deformação na mola. O segundo passo é o sensor a laser, que irá ler o movimento que a mola fez e vai transformar isso em um código matemático. O próximo passo será os jumpers, que vão receber o sinal interpretado pelo sensor e irão transmiti-lo até o painel digital. O painel digital receberá esses códigos e depois os transformarão em códigos matemáticos comuns, para que o usuário consiga interpretar esses valores. Pelas leis de Hooke, entendemos que a força necessária para deformar um objeto elástico, como uma mola, era diretamente proporcional à deformação da mola. E tal comportamento é descrito por F é igual a menos K vezes ΔX, onde F corresponde à força, seja ela de tração ou compressão, aplicada sobre o corpo de prova. O K da fórmula seria uma constante denominada constante elástica, onde quanto maior o valor da constante, maior será a sua resistência à deformação e vice-versa. E o ΔX é referente à diferença no comprimento da mola à medida que é comprimida ou tracionada. A força-peso é resultado da atração entre o objeto e a terra e é calculado por F é igual a m vezes g, onde F é igual a força, m é igual a massa e g é igual a gravidade. E a correlação que temos entre a lei de Hooke e a força-peso é m vezes g é igual a menos k vezes ΔX.